mais de 900 mil brasileiros são sócios da mesma empresa. Uma das ações mais populares da Bolsa, comprada como sinônimo de dividendo seguro. A Itaúsa é uma holding, ou seja, não fabrica nem vende nada, só é dona de pedaços de outras empresas. E o pedaço que importa é o Itaú, o maior banco privado do país. Para depender menos de uma instituição só, ela passou anos comprando saneamento, pedágio, gás e gasoduto. Gastou mais de 10 bilhões de reais nisso. Mesmo assim, o Itaú ainda vale 92% de tudo que a Itaúsa tem. E existe uma coisa que não muda há anos e incomoda o investidor. O mercado insiste em pagar menos pela Itaúsa do que as participações que ela tem. Por que essa conta não fecha? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Antes de começar, um conceito que explica muita coisa nessa história. É comum uma holding valer menos na bolsa do que a soma das empresas que ela carrega dentro. Esse é o famoso desconto de holding. O mercado aceita comprar o pacote pronto, mas exige um abatimento no preço. Às vezes por imposto, às vezes por custo da estrutura, às vezes porque o investidor prefere escolher diretamente o ativo principal em vez de levar junto todas as outras apostas da holding. E isso não é exclusividade da Itaúsa. A Bradespar, dona de uma fatia da Vale, convive com esse mesmo tipo de desconto há anos. Na Itaúsa, esse abatimento virou quase um personagem da história. Ele é grande, é antigo e teme em não fechar. Guarde esse número. Quando a nossa história começa, ele já estava na casa dos 20%. Vamos iniciar em 2020, março daquele ano. A pandemia derrubava a bolsa e a ação da Itaúsa caía junto com todo o mercado. Veio um golpe a mais para quem comprava a holding pelo dividendo. Com a crise, o Itaú cortou o que pagava aos acionistas para o menor nível possível. Afinal, o lucro do banco encolhia. Como quase todo o dinheiro que a Itaúsa distribui vem do Itaú, o dividendo da holding murchou junto. A vontade de não ser só o Itaú vinha de antes, na verdade. Em 2017, a Itaúsa comprou fatias da Alpargatas, dona da Havaianas, e da NTS, uma rede de gasodutos. Mas foi no fundo do poço da pandemia que essa vontade virou a prioridade da década. Ainda em dezembro de 2020, entrou no gás de cozinha ao comprar a Liquigás junto com a Copagaz, num movimento que daria origem então à Copa Energia. Meses depois, já em 2021, o plano ganhou corpo. Em abril, a holding fechou a compra de uma fatia da Aegea, uma das maiores empresas de saneamento do país, por 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para bancar essa e as próximas compras, ela fez uma coisa que ia cobrar o seu preço depois: se endividou. Só em junho de 2021, levantou 2 bilhões e meio em dívida, boa parte para pagar a entrada na Aegea. No mesmo ano, ganhou de brinde uma participação na XP, a corretora que o Itaú tinha separado na cisão com o objetivo de se distanciar do negócio. E o mercado gostava da ideia: comprar o banco mais lucrativo do país, com desconto e ainda levar novos negócios junto. Gostava da ideia, mas não pagava por ela. Tanto que a própria Itaúsa, ainda em 2021, abriu um programa de recompra de até 4,5% das ações em circulação, sinalizando que acreditava que as ações estavam baratas demais. O desconto já incomodava a empresa nessa época, só que, como toda holding que sai às compras, a conta da dívida foi subindo. Em 2022, a Itaúsa comprou com a Votorantim uma fatia da CCR, hoje chamada Motiva, dona de pedágios, metrôs e aeroportos. Foram quase 3 bilhões de reais só pela parte dela. Em setembro daquele ano, a dívida bruta da holding bateu o pico em mais de 8 bilhões de reais. Porém, o pano de fundo macroeconômico do país foi piorando. A Selic disparou para 13,75% ao ano. Como sabemos, juro alto é veneno para a holding endividada. Encarece a dívida dela e ainda faz a renda fixa competir com o dividendo da ação. O mercado então começou a desconfiar da estratégia. Em dezembro de 2022, o Santander rebaixou a recomendação da Itaúsa de compra para manutenção. Semanas depois, o Goldman Sachs faria o mesmo movimento. Com isso, a ação encostou nos R$ 9,00 e ficou de lado ao longo do tempo. Mas foi em 2023 que o desconto virou algo que chamou a atenção do mercado de verdade. O BTG, em relatório, botou a conta na mesa. As fatias da Itaúsa no Itaú e na XP, sozinhas, somavam 102 bilhões de reais. Mas a holding inteira valia 92 bi na bolsa. Ou seja, o mercado dava valor negativo para todo o resto do portfólio: a água, o gás, o calçado e o pedágio. Como se aquilo tudo junto valesse menos que zero.
Enquanto o mercado assistia esse capítulo, a Itaúsa arrumava a casa. Decidiu então vender sua participação na XP, levantando cerca de 9 bilhões e meio de reais no total ao longo dos anos e usou o dinheiro para abater dívida. Fechou 2023 com a dívida líquida, ou seja, a dívida menos o caixa, em 652 milhões de reais, uma pequena fração do que carregava no auge das compras. Porém, nem tudo que ela tinha no portfólio ia bem. A Alpargatas, como eu já citei, a dona da Havaianas, tinha comprado em 2021 quase metade de uma marca americana chamada Rhodes por 475 milhões de dólares. Só que em 2023 teve que reconhecer que pagou caro, fazendo uma baixa contábil na marca que ajudou a jogar a Alpargatas para um prejuízo de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais no ano. Uma baixa dessas não influencia no caixa na hora, mas admite publicamente que o negócio vale menos do que se pagou por ele. O próprio CEO da Itaúsa, Alfredo Setúbal, chamou a Alpargatas de patinho feio da carteira. Já com um balanço mais limpo, o humor começou a virar em 2024. Em janeiro, o Goldman voltou a recomendar a compra depois de um ano com o pé atrás. Em maio, o Bradesco BBI mencionava o que viraria a grande tese da Itaúsa, uma mudança na lei tributária que poderia fechar parte desse desconto. Porém, o desconto só ficou pior. Em setembro, o BTG mostrou que o mercado já avaliava todo o portfólio fora do Itaú em menos de 19 bilhões de reais. Negativo de novo, mesmo tendo já passado um ano da conta anterior. Sobre o mesmo assunto, a diretora financeira da Itaúsa, Priscila Greco, disse em conversa com analistas à época que o desconto justo seria apenas de 7% a 8%. Não os mais de 20% que o mercado cobrava. No meio disso, o patinho feio deu a volta. A Alpargatas cortou custo e voltou a dar lucro em 2024, mesmo com o momento conturbado para o varejo brasileiro. E aí, chegamos ao ponto que virou o eixo da tese: a reforma tributária. Porque uma parte importante do desconto da Itaúsa sempre foi, no fundo, um problema de imposto. Quando o Itaú manda dinheiro para a holding na forma de juros sobre capital próprio, que é uma forma de remunerar o acionista, a Itaúsa paga PIS e COFINS no meio do caminho. É um pedágio tributário que quem compra o Itaú direto não paga. A reforma tributária, sancionada no começo de 2025, extingue PIS e COFINS a partir de 2027. Na prática, ela elimina uma das principais ineficiências fiscais da holding. Pela conta da própria Itaúsa, essa ineficiência já beira 850 milhões de reais por ano. Trazida a valor de hoje, ela ajuda a explicar cerca de 7 pontos percentuais do desconto da holding. É dinheiro que, a partir de 2027, deixa de se perder nessa ineficiência. Só que a virada tributária também tem um outro lado. A partir de 2026, uma nova lei passou a reter imposto na fonte sobre dividendos mais altos recebidos por pessoas físicas. Ou seja, desaparece o imposto que pesava no caminho entre o Itaú e a Itaúsa, mas nasce outro que aparece no caminho de quem vive de dividendos. A sorte é que, para o mercado, o saldo dessa troca é positivo. Mesmo com a Selic retornando aos 15% ao ano, o maior juro desde 2006, a ação saltou mais de 30% em 2025. E a tese de dividendos ganhou reforço. Pelo segundo ano seguido, o Itaú anunciou proventos extraordinários. Foram 15 bilhões de reais só referentes ao resultado de 2024. Como maior acionista do banco, a Itaúsa recebeu a sua fatia e repassou praticamente tudo aos donos da holding. Bom, chegando aos tempos atuais, o consenso virou de vez. Em 2026, praticamente todos os bancos que cobrem a ação possuem recomendação de compra com preço-alvo médio de R$ 16,80, 25% acima do preço de tela. O Safra colocou o alvo mais alto, em R$ 18, dizendo que a distância entre o preço e o valor está finalmente fechando. Já o Goldman cortou o desconto que ele mesmo considera justo, de 22% para 15%. Ninguém defende desconto zero, mas as casas passaram a achar que o desconto de hoje é exagerado. Mas nem tudo saiu conforme o roteiro. Em abril de 2026, veio um alerta da Aegea, a empresa de saneamento em que a Itaúsa entrou em 2021. Uma revisão contábil reduziu em cerca de 700 milhões de reais o patrimônio da holding e ainda empurrou para 2027 o possível IPO da companhia, uma estreia na bolsa que parte do mercado já esperava. Foi um lembrete de que os novos negócios não trazem só diversificação. Eles também trazem riscos próprios que antes não existiam para quem comprava Itaúsa, quase como um Itaú com desconto. A decisão seguinte reforçou essa mudança de postura. Em junho de 2026, a Itaúsa desistiu de disputar a Copasa, outra empresa de saneamento. A justificativa foi disciplina na alocação de capital.
Em outras palavras, a holding, que passou anos se endividando para comprar ativos, agora também sabe dizer não. E o curioso é que não foi por falta de caixa. No mesmo mês, a Itaúsa aprovou mais 1,5 bilhão em juros sobre capital próprio aos seus acionistas. E é exatamente aqui que a história encontra o investidor de hoje. Depois de mais de 10 bilhões de reais comprando saneamento, gás, concessão e calçado, o Itaú ainda representa 92% do portfólio da Itaúsa. Quem compra a holding continua levando essencialmente o maior banco privado do país, só que com desconto. E é por isso que a ação paga só em dividendos perto de 9% ao ano, mais do que o próprio Itaú entrega a quem compra o banco direto. Mas a diferença não para por aí. Comprar o Itaú é ter o banco puro, sem desconto e sem surpresa. Já a Itaúsa entrega o mesmo banco, mais barato e com dividendo maior, só que carregando junto as escolhas da holding. A dívida que ela pode fazer, as empresas que ela compra e um desconto que pode demorar a fechar ou não fechar nunca. Não à toa, parte do mercado sempre preferiu o banco puro, sem o pedágio da holding no meio do caminho. Hoje, a ação está a R$ 13,30 e o desconto segue na casa dos 19%. É menor do que em alguns momentos recentes, mas ainda está longe de desaparecer. A diferença é que agora existe um vento a favor que não existia lá em 2022. A Selic voltou a cair. Para uma holding que carrega a dívida, depende de dividendos e compete com a renda fixa, juro menor muda bastante coisa. E a grande aposta agora é em 2027, enfim, fechar essa conta. Mas a reforma resolve só uma parte do problema, a parte fiscal. O resto continua sendo o velho dilema de toda a holding. Quanto o mercado aceita pagar por um pacote fechado, com custos, escolhas de capital e ativos que o investidor talvez não comprasse separadamente? A pergunta que fica para o investidor é se em 2027 finalmente fecha essa conta ou se a Itaúsa vai ficar presa ao mesmo paradoxo: carregar o maior banco privado do país e ainda assim valer menos do que a soma das partes das suas investidas.